Amados, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, graça e paz seja com todos. Mais uma vez nos encontramos na casa do Senhor e na sua casa também, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Uma noite gostosa, uma sexta-feira conhecida como Sexta-feira Santa. Nós sabemos que a sexta-feira não é santa, mas é um dia em que nós podemos nos lembrar daquele sacrifício maravilhoso que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Mas, por mais triste que pudesse vir a ser essa data, nós devemos nos alegrar, porque sabemos que no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele se entrega na sexta, logo depois Ele ressuscita, vai aos céus e breve virá para nos buscar. Louvemos ao Senhor por causa disso e porque Ele tem nos encontrado, que nós sejamos achados do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele seja conosco também na noite de hoje. Amém? Amado Deus, soberano Pai, louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, pela morte vicária de Cristo na cruz, pela morte substitutiva de Cristo na cruz, morte que era para mim, morte que esperava por mim, mas que Cristo levou sobre si para me livrar do fardo do pecado. Pai amado, muito obrigado pela morte de Cristo na cruz, que me transformou em novo ser, que me prometeu novos céus e nova terra. Pai, é por isso que nós estamos aguardando, é pela Tua vinda, Senhor Deus, pela Tua vinda, Jesus Cristo, que nós sejamos achados, que nós achemos graça em Ti, Senhor, diante de Ti, que os Teus olhos vejam Cristo em nós. Fortalece-nos ao que nós Te pedimos em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, ouve a nossa oração e fala conosco na noite de hoje. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a cantar comigo. Nós vamos cantar 2 hinos. Vamos falar sobre, aliás, eu já cantei com os irmãos aqui, aquilo que Cristo fez por nós. E é um hino muito bonito, Pão da Vida, do Cláudio Claro. Nós vamos cantar louvando ao Senhor e depois vamos cantar mais um hino, que o Senhor possa receber nosso louvor. Cante comigo aí do lado de lá também, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a
trevas estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos cantar o 291 da harpa cristã. Amém? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber nossa adoração, mas acima de tudo que o Senhor possa falar conosco na noite de hoje, amém? Que o Senhor possa continuar tocando em nossos corações. Pastor Wesley. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Uma alegria poder novamente estar aqui reunidos para que possamos juntos adorarmos a Deus, oferecermos o nosso culto ao Senhor e também nesta noite ouvirmos a palavra do Senhor. Gostaria de convidar você nesta hora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 53. Nós vamos ler todo este capítulo, são 12 versículos. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com as do ímpio e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os seus despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte
e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que venha nos dar entendimento, compreensão da sua palavra. Bondoso Deus, te louvamos por nesta noite podermos nos dirigir a Ti. Te louvamos porque nesta noite o Senhor nos dá o privilégio de podermos oferecer o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da Tua palavra, venha iluminar o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, entendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha falar às nossas vidas nesta noite. Que mais uma vez a Tua palavra venha nos consolar, venha nos edificar, e que o Teu nome possa ser glorificado através da pregação da Tua palavra. Que homens e mulheres possam se converter a Ti, se render a Ti. Que homens e mulheres sejam fortalecidos na fé após ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, que tão gloriosa e tão maravilhosa venha ao nosso encontro nesta noite. Bondoso Deus, assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amados, hoje, como já foi falado, é o dia em que se comemora a chamada Sexta-feira da Paixão, ou o dia em que o Senhor Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E este texto que nós lemos, ele retrata a crucificação do Senhor, ele retrata a obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E o profeta Isaías, se nós observarmos, ele usa todos os verbos sempre no tempo passado. Embora 700 anos antes ele profetiza, ele usa todos estes verbos no passado como sendo algo que já havia acontecido. E o que nós queremos dizer é que a cruz de Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, não foi um acidente de percurso. A crucificação do Senhor Jesus Cristo não foi o plano B de Deus para trazer salvação a todos os homens. Na realidade, em Apocalipse, no capítulo de número 13, o versículo de número 8, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na eternidade, o Senhor Jesus já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes do primeiro homem pecar, ali a provisão da reconciliação entre Deus e o homem já estava pré-estabelecida pelo próprio Deus. Então, a cruz de Cristo, como disse, não é por acaso, não foi um plano B, não foi um acidente no percurso, ou não foi uma resposta a Deus diante do pecado do homem, como se Deus tivesse sido pego de surpresa quando o homem pecou. Muito pelo contrário, como citamos Apocalipse, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. No plano de Deus, na agenda de Deus, a crucificação, aquele dia em que Jesus foi entregue e foi crucificado no Calvário, já estava no plano de Deus, na agenda de Deus, na determinação de Deus daquilo que deveria acontecer na humanidade. E quando nós nos lembramos da crucificação, naturalmente nós nos lembramos da pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos lembramos de alguém com, às vezes, temos a mente, a memória, alguém com um semblante caído,
alguém com um semblante como se relutasse em não ir para a cruz. Mas, na realidade, diz a palavra do Senhor que Jesus ele foi para a cruz como um cordeiro para o matadouro. Ele, como uma ovelha, foi perante os tosqueadores e ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Nós precisamos entender pela palavra do Senhor que a cruz de Cristo não foi uma vergonha para Cristo. A cruz, aonde Cristo foi crucificado, a cruz não foi um momento de angústia, no sentido de que Jesus estava perdendo uma batalha. A cruz de Cristo, quando Cristo ele marcha para a cruz, já disse alguém que Jesus estava indo como um rei, pronto para ser coroado. Embora todos nós sabemos o sofrimento de Cristo na cruz, todos nós reconhecemos os padecimentos do Senhor Jesus na cruz, mas o escritor aos Hebreus diz que ele suportou todas estas coisas, ele não levou em consideração toda a afronta por aquilo que estava proposto, pelo gozo que estava proposto a ele. E o gozo que estava proposto a Cristo era tanto a nossa reconciliação com o Pai, mas como também a sua volta para o Pai. Portanto, nós nesta noite queremos falar a respeito desta crucificação do Senhor Jesus, nos salientando de que ela já estava predeterminada, pré-estabelecida por Deus desde a fundação do mundo. E como Jesus, ele foi à cruz, ele não relutou em momento algum, mas ele seguiu firme para cumprir o propósito que Deus havia determinado a ele para que assim cumprisse. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o Senhor Jesus triunfando sobre a cruz, triunfando sobre a morte, triunfando sobre o inferno. E também quando nós olhamos para a cruz, nós vamos observar, nós vamos ver o amor de Deus para com as nossas vidas. O amor imensurável de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E quando nós falamos desta crucificação, nós às vezes nos perguntamos: quem levou Jesus à cruz? Ou o que levou Jesus à cruz? Nós sabemos as circunstâncias e conhecemos as circunstâncias, o ponto de vista humano do que levou Jesus à cruz. Para os religiosos da época, Jesus era um homem que estava incitando a população. Para os religiosos da época, Jesus era um homem blasfemo, pois ele dizia ser filho de Deus, ele dizia ser igual a Deus, ele dizia que era o enviado do Pai, ele dizia que ele veio para trazer salvação. Quando ele diz e cita o profeta Isaías, quando ele diz: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a pregoar a salvação, a libertar os cativos. E aos olhos dos religiosos da época, Jesus ele era alguém que blasfemava contra Deus, e por isso, por estas blasfêmias, era necessário que ele fosse então condenado à morte. Para os políticos da época, Jesus também era uma ameaça. Ele foi acusado injustamente de se declarar rei. Ele foi acusado injustamente de que os homens não deveriam pagar tributos a César. Mas, nesta noite, nós queremos chamar a nossa atenção que o que levou Jesus à cruz, a resposta do que o profeta Isaías nos traz, do que levou Jesus à cruz, não foram apenas estas circunstâncias humanas, não foram as circunstâncias do ponto de vista religioso e do ponto de vista político. Estas
foram as maneiras que o próprio Deus usou para levar Jesus à cruz. Mas no versículo de número 4, o versículo de número 5, o versículo de número 8, a parte B do versículo, e o versículo de número 12, a parte B do versículo, vai nos dizer o porquê que Jesus foi levado à cruz. Que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora o versículo de número 8, a parte B do versículo. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O versículo de número 12, a parte B do versículo, que diz assim, desculpe, o versículo de número 12, isso mesmo. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Amados, o que levou Jesus à cruz foram os meus pecados e os seus pecados. As circunstâncias humanas, como já falamos, as circunstâncias políticas, as circunstâncias religiosas, foram instrumentos para levar Jesus à cruz. Mas a causa de Jesus ter sido levado à cruz foram os meus pecados e os seus pecados. Não podemos nós transferirmos a responsabilidade para os sacerdotes. Não podemos nós transferirmos a responsabilidade para Herodes. Não podemos nós transferirmos a responsabilidade para Pilatos. Não podemos nós transferirmos a responsabilidade para os soldados. Não podemos nós transferirmos a responsabilidade para a multidão que gritava: solta Barrabás e crucifica Cristo. Embora cada um deles tenha a sua parcela de responsabilidade, mas nós temos que olhar para nós mesmos e entendermos e compreendermos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz do Calvário. Depois, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 4 e o versículo de número 10, onde nós estaremos lendo o versículo de número 4, repetindo, e lendo o versículo de número 10, que também diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amados, estes versículos nos mostram que Jesus, ele se entregou por nós. Estes versículos nos mostram que Deus o entregou por nós. Estes versículos nos mostram que Deus, ele é justo. E diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus foi para a cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida. O Senhor esmagou, o Senhor o fez estar crucificado, para não nos esmagar, para não nos crucificar. Ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, para que nós fôssemos poupados. A justiça de Deus
ela prevaleceu na cruz do Calvário. O castigo que era para vir sobre nós, Jesus levou sobre si naquele madeiro. Jesus levou sobre si lá na cruz do Calvário, no monte chamado Caveira, no lugar da crucificação. Jesus padeceu por mim e padeceu por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como falamos, o castigo que era para vir sobre nós, Jesus levou sobre ele. A ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, Deus derramou a sua ira sobre Jesus, para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus. Portanto, que neste dia em que o mundo se lembra, ou pelo menos deveria se lembrar da crucificação de Cristo, deveria se lembrar da obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós devemos verdadeiramente nos atentarmos pela obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele veio para ir à cruz. Ele veio para nos livrar da condenação do inferno. Ele veio para nos livrar da condenação eterna. Na cruz, devemos nós nos lembrarmos que Deus, quando leva Jesus àquele lugar, à cruz, é para que Ele não passasse por cima dos nossos pecados. Nós precisamos nos lembrarmos a cada dia das nossas vidas. A nossa salvação para nós, ela é de graça, nos é oferecida gratuitamente. Mas lembre-se, para Deus, ela custou um alto preço. Se eu perguntasse a você nesta noite, você que tem um filho, uma filha, quanto você daria para poupar a vida do seu filho ou da sua filha? Talvez você me responderia: olha, eu dou tudo o que eu tenho para que o meu filho viva, para que a minha filha viva. Pois então, é neste aspecto que nós temos que entender. Deus, Ele deu tudo, o melhor que Ele tinha, o melhor que Ele poderia oferecer, Ele ofereceu em favor do nosso resgate. Nós somos preciosos para Deus. Nós custamos um alto preço ao Senhor. Portanto, nós devemos a cada dia valorizarmos a nossa salvação. Deus, na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, Ele reclamou a sua justiça. Ele vindicou a sua justiça, a sua santidade, a ponto de Ele, então, oferecer o seu filho em sacrifício, entregar o seu filho para ser sacrificado, para que nós fôssemos justificados e declarados santos diante dele. Jesus não olha para a minha vida e desconsidera o meu pecado. Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, e Ele vê que nós somos pecadores, e Ele leva em conta os nossos pecados. Só que Ele leva em conta os nossos pecados, e Jesus se apresenta diante dele, dizendo: Pai, eu já paguei pelos pecados deles. Portanto, nós devemos louvar o Senhor, nós devemos bendizer o nome do Senhor, nós devemos exaltar o nome do Senhor, nós devemos ser agradecidos a Deus, porque a nossa salvação, a nossa redenção, ela nos é dada gratuitamente por Jesus Cristo. Ela nos é oferecida gratuitamente por Jesus Cristo. Mas a Cristo custou alto preço, a sua própria vida. Que você possa guardar isso no seu coração. Olha, eu sei que foi pago um alto preço. Existe um louvor que é cantado, e a letra deste louvor, exatamente uma das estrofes, se inicia com esta frase: eu sei que foi pago um alto preço. Nós custamos um alto preço para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que na cruz, Jesus, Ele suportou.
Ele suportou a ira de Deus, que era para ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele suportou na cruz. Ele suportou a zombaria dos homens, pois escarneciam dele, zombavam dele. E, inclusive, um daqueles que estavam crucificados dizia: olha, se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele suportou os castigos físicos, que nós também não podemos ignorar. Ele suportou toda a afronta, tudo aquilo que era merecedor de um homem pecador levar sobre ele, Jesus levou sobre si. Mesmo não sendo ele pecador, mesmo sendo ele santo. Toda a nossa monstruosidade, toda a nossa crueldade, todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, toda a nossa deformação moral, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele pagou pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso perdão. Ele comprou, ele adquiriu por nós, ele pagou por nós. Diz a palavra do Senhor que a cédula que nos era contrária, Jesus cravou ela na cruz do Calvário. Ele pagou pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos, então, desfrutarmos da paz com Deus, da paz de Deus, da comunhão com o Senhor, da salvação eterna. Naquela cruz, com os sofrimentos indescritíveis que o Senhor sofreu, ele, de alguma maneira, ele vindicou, ele respondeu aquilo que Deus estava vindicando, que era a sua santidade, aquilo que Deus estava reclamando, a sua santidade, que os homens deveriam ser santos, e de maneira alguma nós, por nós mesmos, podemos nos apresentar santos diante de Deus, mas o Senhor nos declara justo e nos declara santo diante de Deus. Jesus Cristo, por seu sacrifício ali na cruz do Calvário, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos apresenta santos, justificados, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, porque ele pagou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si o nosso pecado e a nossa culpa. E nesta noite, o que nós gostaríamos de trazer para a nossa meditação é a recompensa do Senhor Jesus ao enfrentar a cruz. Às vezes nós olhamos para a cruz e vemos como algo destrutivo. Olhamos para a cruz e vemos como que a cruz ela serviu tão somente para demonstrar a vergonha. Não, a cruz ela serviu para demonstrar muito mais do que todas as coisas que aos olhos dos homens, que com os olhos humanos nós vemos. A cruz serviu para demonstrar o amor de Deus para com as nossas vidas e a vitória do Senhor Jesus sobre o inferno e sobre a morte. Poderíamos dizer que na cruz Jesus matou a morte, porque ele venceu a morte. Na cruz Jesus nos deu o direito da vida eterna. Alguém pode dizer então: pastor, quer dizer que nós não vamos morrer? É verdade, nós vamos morrer sim. Esta é uma verdade. Se Jesus não vier buscar a sua igreja enquanto vivo estivermos, nós iremos provar a morte. Mas como Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morrerem na esperança de ressuscitar com Cristo, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, este Jesus que um dia foi humilhado na cruz, este Jesus que um dia foi escarnecido na cruz, foi zombado na cruz, mas ele venceu na cruz.
Ele se tornou vencedor na cruz. E hoje ele não está nem na cruz e nem no sepulcro, mas hoje ele está assentado à destra do Pai. E um dia ele voltará para buscar um povo que na cruz ele adquiriu, um povo que na cruz ele comprou, um povo que na cruz ele justificou, um povo que através do seu sacrifício na cruz ele os santificou para os apresentar diante de Deus. Este mesmo Jesus um dia voltará para buscar este povo. Então, na cruz, Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus redimiu um povo para Deus, adquiriu um povo para Deus. O versículo de número 11 diz: o trabalho da sua mão ele verá, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós fomos redimidos para Deus. Nós somos um povo redimidos. Nós somos um povo que tivemos os nossos pecados perdoados. As nossas transgressões foram perdoadas. A cédula que era contra nós, Jesus cravou, Jesus pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Jesus também veio adquirir um povo para si. O versículo de número 12: pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha, Jesus, ele adquiriu um povo. Deus então deu a Jesus um povo. Aquele que morreu, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, agora ele tem direito ao despojo. Agora ele tem direito àquilo pelo qual ele guerreou, aquilo pelo qual ele enfrentou, a guerra que ele se propôs a combater e foi vencedor nesta guerra. E agora ele tem para si um povo que lhe foi adquirido. Nós somos a recompensa de Deus. Nós somos a recompensa do Senhor Jesus Cristo. A crucificação, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o castigo que ele suportou, toda a afronta que ele suportou, a recompensa dele é a minha vida e a sua vida. A recompensa dele é poder dizer ao Pai que eu e você estamos perdoados, estamos justificados, estamos santificados, porque ele assim o fez. E então nós agora somos o seu povo. Nós agora somos ovelhas do seu pasto. Nós somos povo do seu rebanho. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Como disse, a cruz não é um sinal de derrota, é um sinal de vitória. Pois na cruz, Jesus despojou as potestades e os principados. Na cruz, Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus venceu o inferno. Na cruz, Jesus venceu todas as coisas, para que assim pudesse nos trazer a redenção. E nós já falamos, e ao encerrar esta palavra, também tornaremos a falar. Quanto custou a sua redenção? Ela custou um alto preço. Ela custou tudo para Deus e para Jesus. Porque para Deus custou a vida do seu Filho Jesus Cristo. E para Jesus, custou a sua própria vida. Diante de tal mensagem, diante de tal palavra que chega ao seu coração, ao nosso coração nesta noite, o que nós faremos diante da mensagem da cruz? Como o profeta inicia, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a esta palavra? Quem deu crédito à mensagem salvífica de Jesus Cristo? Quem deu crédito à obra redentora de Jesus na cruz do Calvário?
O escritor aos Hebreus, ele diz que se nós não dermos crédito, se nós pisarmos o sangue do Senhor, se nós desvalorizarmos o sangue do Senhor, já não resta para nós nenhuma oportunidade de salvação. E nesta noite eu quero dizer a você, se você crer na mensagem da cruz, se você crê que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, você está salvo. Mas se você não crê, você está condenado. A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós só temos duas respostas a ele. Ou nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou nós não cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro meio para nós sermos salvos, é só por Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, eu vos prego Cristo, e o Cristo crucificado, aquele que morreu pelos nossos pecados. Bem verdade é aquele que também ressuscitou dentre os mortos. Mas, nesta noite, qual é a tua resposta em relação a esta mensagem? Você é um crente nesta mensagem, ou você é um descrente nesta mensagem? Você pode ser religioso, você pode ter conhecimento da palavra de Deus, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode saber de cor muitos versículos, quem sabe muitos textos da palavra de Deus, mas se você não crer nesta mensagem, você está condenado. A palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê, está salvo. Quem não crê, está condenado. Portanto, que nesta noite você possa ser um crente. Você possa ser aquele que crê verdadeiramente na mensagem da cruz, na mensagem do Cristo que um dia foi crucificado. Ele não está na cruz, a cruz está vazia. Ele não está no túmulo, porque o túmulo está vazio. Mas o trono dele está ocupado, porque ele está sentado no seu trono. E um dia ele voltará para nos buscar. Aleluia. Para buscar a sua igreja, para que onde ele estiver, nós também poderemos estar. Nós também estaremos onde ele estiver. Mas é necessário nós crermos nesta mensagem. É necessário nós crermos que não há outro meio, não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Só existe um Salvador e ele se chama Jesus Cristo. E é necessário nós crermos nele. Alguém pode dizer, pastor, mas eu posso deixar para crer amanhã, eu posso deixar para crer depois de amanhã. Você pode até deixar, mas até o dia que você crer, você está condenado. E se você morrer até chegar este dia, não crendo no Evangelho do Senhor Jesus, você já está condenado. Eu sempre costumo dizer que o que é mais difícil, Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A afronta ele suportou, a ira de Deus ele suportou, a zombaria dos homens ele suportou, mas existe uma coisa que hoje ele não suporta: a nossa ingratidão para com o sacrifício que ele fez por nós. E qual é a ingratidão que nós demonstramos a ele? A ingratidão é esta: não crer naquilo que ele fez por nós, não amarmos a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. É necessário nós amarmos a mensagem da cruz, como foi cantado ainda há pouco. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É necessário nós amarmos esta mensagem, é necessário nós vivenciarmos a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é graça, misericórdia e amor de Deus para com o homem pecador, que sou eu e você. E por esta mensagem, por esta obra redentora da cruz, é que nós alcançamos a nossa salvação em Cristo.
nós vamos orar neste momento. Se você ainda não creu nesta mensagem, que hoje, ainda hoje, você possa crer nesta mensagem. Se você já creu nesta mensagem, que ela possa ser reavivada no seu coração e você ainda possa crer ainda mais. Que ela possa ser mais viva dentro do seu coração e você possa demonstrar ainda assim mais amor, mais crédito a esta mensagem. Porque é a mensagem que produz em nós a salvação. Porque ela nos fala da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Bendito Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, a este que o Senhor enviou para morrer em nosso lugar. Nós te damos graças, ó Pai, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, porque Ele suportou o que era para nós suportarmos. A ira e o juízo foi derramado sobre Ele, para que sobre nós fosse derramado graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas nós te louvamos, porque por Tua bondade e graça, Tu nos ofereceste esta graciosa salvação. Senhor amado, nesta noite nós queremos te louvar. Senhor Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus nesta noite, que não se importou com a afronta, não se importou com o desprezo dos homens, e nem de suportar a ira do Pai, que sobreveio sobre o Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, porque Tu fizeste por nós o que ninguém poderia fazer. E sendo Tu o único que poderia fazer, Tu quiseste fazer isso por nós. Voluntariamente Tu se entregaste por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque é por esta obra redentora que nós hoje temos o direito, a oportunidade de nos colocarmos diante da Tua presença. Muito obrigado por esta salvação. Muito obrigado pela promessa de que um dia o Senhor vai voltar e nos buscar para que possamos habitar eternamente com o Senhor. Aquele que nesta noite nos ouve e que também neste momento decidiu a crer na obra redentora, escreve também o seu nome no livro da vida. Perdoe os seus pecados, faça dele uma nova criatura, faça dele uma nova vida, que ele possa agora experimentar uma nova vida diante da Tua presença, que a salvação possa também ser alcançada por este para a glória do Teu nome, porque foi para isto que o Senhor Jesus veio, para trazer salvação a todos os homens. Muito obrigado, Senhor, porque Tu levaste os nossos pecados sobre si. Muito obrigado que o castigo que nos traz a paz o Senhor levou sobre si. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Também, Senhor, nesta noite, nós recebemos aqui um pedido de oração. A Flávia que pede oração pelo seu filho. Senhor, venha restaurar a saúde, venha trazer a ele a Tua bênção, o Teu cuidado. Repreenda todo o mal, toda a enfermidade. Restaura a saúde desta criança para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, porque na cruz do Calvário o Senhor também trouxe como uma bênção, podemos dizer que são bênçãos da salvação. É acrescentado a nós também a cura da nossa enfermidade, é acrescentado também a nós o cuidado aqui na vida deste mundo. Senhor, nós Te agradecemos por isso e suplicamos a Ti a Tua bênção para o Gabriel, filho da Flávia. Senhor amado, que a Tua graça e misericórdia seja sobre ele. Também, ó Pai, oramos a Ti por cada um dos lares, por cada uma das famílias que são alcançadas por este vídeo nesta noite. Amém. Que a Tua bênção, que o Teu cuidado, que a Tua graça permaneça sobre estes lares e sobre estas famílias. Que cada um, Senhor, possa compreender e entender quão gloriosa salvação o Senhor tem nos dado gratuitamente. No nome do Teu Filho Jesus Cristo,
Nós a Ti oramos e Te somos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a vossa vida e a vossa família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em todos os lares e todas as famílias. É o nosso desejo no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo domingo, permitindo o Senhor.